Olá pessoal, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao Pulso NIT, podcast oficial do Núcleo de Inovação Tecnológica da Faculdade de Medicina de Botucatu, aqui da Unesp. Meu nome é Fábio Carvalho, sou cardiologista clínico, intervencionista e professor assistente do Departamento de Clínica Médica da FMB. Bom, como o episódio inicial, a nossa proposta é conectar ciência, tecnologia e inovação, abordando temas relacionados a esses tópicos com estímulo à criatividade e solução de problemas nas áreas de educação, pesquisa e desenvolvimento, gestão de recursos e processos, prestação de serviços, fomentando a formação e consolidação de um ecossistema multiprofissional que incentive os profissionais conectados à Faculdade de Medicina de Botucatu e, claro, que outras pessoas também. Na área da saúde, nosso objetivo é abordar assuntos ligados ao presente e ao futuro, projetos inovadores, entrevistas com especialistas, tendências em tecnologia médica e os bastidores da transformação no ensino e na assistência médica. O podcast Pulso NIT tem o suporte técnico do Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação à Saúde, o NEAD-TIS, e o apoio da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós estamos recebendo em nosso episódio inaugural, muito especial, né? O professor Luiz Gustavo Modelli de Andrade, nefrologista e coordenador do programa de transplantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e o professor Fernando Romero, gastroenterologista e professor associado do Departamento de Clínica Médica aqui da faculdade. Muito legal esse episódio inaugural, né? Um novo projeto aqui para a nossa faculdade, então é muito legal receber vocês. Muito obrigado pela participação. Gustavo, Fernando, somos amigos, almoçamos juntos frequentemente, então a gente está num ambiente muito informal também. Mas o objetivo nosso, né, Gustavo, a gente conversou muito sobre isso, Fernando, é trazer um pouco esse ambiente de inovação, ajudar a formar e a consolidar esse ambiente de inovação. Para nós, já estamos há algum tempo na caminhada, né, Fernando? E também fomentar isso entre os nossos alunos, residentes, graduandos. Então, e a palavra inicial de vocês, começar com você, Gustavo. Você comentar um pouquinho desses objetivos nossos e como é que a gente vai caminhar um pouco nesse projeto aí. Muito bom, Fábio. A ideia é a gente está tentando trazer para a Faculdade de Medicina alguns espaços de inovação, né? Então, a gente assumiu recentemente, junto com o Fernando, a coordenação do Escritório de Inovação, que é um espaço aí que é vinculado à Agência Unesp de Inovação. Então, a Unesp já tem aí uma regulamentação de como se faz inovação. E a ideia é que cada unidade administrativa tenha um espaço de inovação. E a gente criou esse pequeno espaço, que é um escritório, talvez um dos menores espaços de inovação, mas aí para iniciar nessa pegada de como trazer a inovação para a Faculdade de Medicina e para a pós-graduação, para os ambientes de ensino também. Legal. E aí, Fernando, o que você acha desse projeto? Você também está envolvido há mais tempo, né? Eu cheguei um pouco depois. E como é que você tem visto esse ambiente, a criação desse ambiente dentro da Faculdade de Medicina? Bom, desde o início a gente viu isso sempre com muito bons olhos, porque para quem trabalha, já o pessoal que trabalha com inovação, empreendedorismo há mais tempo, eles comentam sempre que um dos pilares da inovação é justamente o ambiente inovador. Se não tiver o ambiente, mesmo que a gente tenha ideias inovadoras, o ambiente ele é fundamental. Sem ele, as pessoas não se conectam. Quem está tentando resolver um problema não fica sabendo de outra pessoa que tem aquele problema já resolvido ou em condições de resolver. Então, o fato da FMB criar um ambiente de inovação foi extremamente positivo. Isso já vinha sendo trabalhado, né? Tinha outras pessoas desenvolvendo esse ambiente. Sim. E nos foi confiada essa passagem do bastão. Vocês continuem, então, fazendo o que o escritório vem fazendo e a gente vem tentando, desde o começo, tornar esse embrião uma coisa maior. Acho que é importante esse ponto que você trouxe, Fernando, assim, para a gente começar o assunto, né? Resgatar um pouco o aspecto histórico, né, Gustavo? Você teve também desde o começo, né? Acho que teve outras pessoas envolvidas há mais tempo. Então, como que começou o escritório de inovação aqui na faculdade?
Realmente, existia já um trabalho prévio, né, no núcleo de inovação tecnológica, ele tinha um outro nome, né? Então, a gente já pegou algo meio pronto, né? A gente já pegou um espaço que já existia, o espaço físico já existia, a gente renomeou para um escritório de inovação com o objetivo de fazer com que cada pesquisador aqui da faculdade com uma ideia, eu tenho uma ideia de inovação, então qual o local que você vai procurar, como fazer essa inovação. Então, eu vou procurar o escritório vai tomar os caminhos ali, se for necessário falar com a UIN, né? Se for necessário auxiliar esse pesquisador até na busca de fomento, né? Então, a gente lembrar que a gente tem até fomento público para isso. Então, a gente tem projetos PIP, FAPESP, dentre outras formas de fomento, né? Outra dúvida frequente do pesquisador, né? Será que eu preciso de registrar? Será que precisa de patente? Então, é esse tipo de dúvida que o escritório pretende solucionar. Eu acho que muitos pesquisadores, eu vou falar por mim, a gente não sabe o caminho das pedras, né? Porque é um caminho, convenhamos, de certa maneira burocrático, bastante burocrático, ele tem a sua formalidade, o que é justo, correto, tem que ser dessa maneira mesmo. A gente fala um pouco de burocracia e de informalidade, mas tem certas coisas que elas têm o seu ritual, que é absolutamente necessário, né? Principalmente envolvendo pesquisa clínica, enfim. Mas a gente não sabe esse caminho, né? Porque é um caminho longo muitas vezes, né? Então, acho que esse papel do escritório também, do núcleo, informar os pesquisadores sobre esse caminho todo também é bastante importante, né? E esse trabalho ele vem sendo desenvolvido desde quando, mais ou menos? Quando que ele começou efetivamente a se falar um pouco de, olha, precisamos falar de inovação aqui na faculdade? Isso vem de quanto tempo? Eu acredito que, depois o Fernando pode complementar, seja mais ou menos aí desde a época um pouco antes da pandemia, né? Tá. Que foi criado o escritório, né? Que a gente reformulou, que a gente renomeou, isso foi mais ou menos a partir de meados do ano passado, né? Se a gente for até ver a legislação da UIN, ela é relativamente recente, né? Que regulamenta como que o pesquisador, dentro do ambiente acadêmico, vai fazer inovação, ou seja, o que compete ao pesquisador, o que compete à Unesp, né? Então, isso é bem importante também, porque a gente, como funcionário da Faculdade de Medicina, seja pesquisador, seja servidor técnico administrativo, se a gente desenvolve um produto aqui dentro, né? Então, existe toda essa legislação que vai regular. Que parte fica para a faculdade, para a Unesp, né, como um todo, né? Que parte fica para o pesquisador. Se for uma patente, as partes que cabem a cada um, né? Então, essa legislação ela já existe, ela está consolidada na regulação da UIN. Entendi. Muito importante essa introdução, né, para a gente resgatar um pouco o trabalho que já tinha sido feito, como a gente agora está pegando a coisa que já caminhou um pouco, quais são os nossos objetivos também a partir de agora. Bom, a gente já começou o papo, mas eu vou lançar algumas perguntas aqui, não de maneira como uma entrevista, mas para a gente levantar a bola para discutir alguns assuntos, né? Então, quando a gente fala de inovação, e aí eu deixo em aberto para a gente conversar sobre isso, Gustavo e Fernando, quando falamos de inovação tecnológica na área da saúde, do que é que efetivamente nós estamos falando? Quer dizer, a gente conversou em off aqui um pouco para não deixar o papo tão fosforilado aqui e a gente trazer isso para algo mais palpável. Então, do que é que efetivamente falamos quando falamos em tecnologia de saúde, né? Uma coisa que eu pensei ao formular essa pergunta foi o fato de que a medicina é uma carreira extremamente tradicional, né? Pelo menos na nossa formação, ninguém falou para a gente de inovação, de tecnologia. Nós fomos formados basicamente da mesma maneira que os nossos professores foram formados e assim aconteceu historicamente. Mas o mundo mudou e as carreiras mudaram e a medicina também. Então, como que a gente entra nesse mundo e como é que a gente começa um trabalho a partir daí? Muito bom. Eu acho que a gente já faz inovação mesmo sem saber, né? Talvez quando a gente pensa em inovação, a gente fala, isso aqui é um modelo de inteligência artificial, ou isso é uma coisa muito complicada. Mas a inovação pode ser uma mudança de um processo. Então, na sua área, se você vê um processo que pode ser melhorado, isso é uma inovação. Então, a inovação nem sempre ela pode requerer tecnologia, muitas vezes ela requer, mas ela pode ser uma mudança de um processo. A mudança de um processo que gera algo prático é uma inovação.
Então, talvez a gente já até faça inovação e em pequena escala, não necessariamente em grande escala, mas de alguma forma no nosso ambiente de trabalho a gente já esteja fazendo um pouco de inovação. A inovação, às vezes, não quer dizer você criar alguma coisa, algo que seja inédito, né? Seja um serviço, seja um produto, enfim, mas trazer, talvez, contextualizar aquilo que já existe para a tua realidade, para a sua logística, para a sua instituição, enfim, acho que tem toda essa adaptação também, né? Também, de uma certa maneira, a gente pode chamar de inovação ou não? Ou nós estamos só copiando? Não, eu acho que é uma inovação. A gente pode citar como exemplo o que foi feito aqui, né, Fernando, durante a pandemia, né? Isso. Então, se o Fernando quiser comentar, qual a inovação que foi criada pelos pesquisadores durante a pandemia, que ajudou a gente na prática mesmo? Bom, entre vários estudos clínicos, né, que a faculdade participou, especialmente o nosso departamento aqui de clínica médica, mas vários outros, teve também a participação lá do pessoal da biotecnologia, né, em especial pela professora Rejane. Então, criando o pool de saliva para testar, né, os funcionários, os médicos, os enfermeiros, todo mundo que trabalhava aqui. E a gente tem um resultado, quem tinha Covid, quem tinha que ficar em isolamento, quem tinha que ficar afastado do trabalho, porque, né, ninguém nunca aqui tinha passado por uma pandemia. Uhum. E o acesso inicial à testagem, saber quem que tinha Covid, quem que não tinha, isso era muito complicado. E para alguns lugares, isso ficou muito complicado por muito tempo. Mas aqui, graças ao trabalho de uma equipe grande, mas chefiado pela doutora Rejane, a gente conseguiu ter esses testes um pouco antes de outros lugares do país, né? Então, isso foi um exemplo de inovação aplicada à saúde durante a pandemia. Um outro exemplo que talvez a gente pudesse dar, né, tem muitos exemplos para dar, né, mas o hospital, a faculdade e o hospital já tinham alguma experiência com tecnologias de saúde pelos NATs, né, Gustavo? Os núcleos de avaliação em tecnologias em saúde, que prestam serviço para o Ministério da Saúde. Então, a gente já tinha trabalhado com eles um pouco. Se quiser comentar mais sobre isso. Interessante. Como que era isso, Gustavo? Os núcleos de avaliação de tecnologia de saúde, eles são núcleos formais, né? E eles geralmente prestam serviço para a Conitec, não só para a Conitec, mas também, né? Então, a Conitec tem uma demanda de saúde. Esse produto, esse fármaco ou essa terapia precisa passar pela Conitec. Então, como é que eles fazem isso? Eles terceirizam com os NATs. Geralmente, os NATs são ligados a hospitais universitários, né? A Conitec, desculpa, só fazer um parênteses. A Conitec é a Câmara Técnica do Ministério da Saúde. O local onde é aprovada uma nova tecnologia. Então, você tem uma nova tecnologia que você quer incorporar no SUS, seja um medicamento, um produto, você tem que submeter. Você tem que submeter ali, ok. E aí existem alguns processos, né? Um deles é fazer um relatório com toda a revisão de literatura e às vezes até uma revisão sistemática. Isso toma muito tempo. Uhum. Então, isso passa para o NATS, o NATS faz a revisão sistemática, faz o relatório todo e apresenta tecnicamente para a Conitec. Então, o demandante, normalmente o demandante é a indústria, mas pode ser a sociedade também. Então, esse demandante, produto A vai ser padronizado no governo. Quem faz o relatório técnico não é a indústria, mas sim a Conitec, que junto ali toma a decisão se aquele produto, aquela terapia vai ou não ser incorporada. E a gente tem 2 NATs em Botucatu. A gente tem um NATs na Faculdade de Medicina e um NATs dentro do hospital. Então, por falta de ainda temos 2 NATs que representam bem a gente aqui. Olha que interessante. E você tem algum exemplo do que o NAT já produziu, o que o NAT já fez nesse sentido? Você comentou do pool de saliva, né? O pool de saliva foi uma patente, não é isso, Gustavo? Isso. O pool de saliva foi uma grande inovação, porque, veja, a gente tinha esse problema nos momentos ali, meados para o fim, mais ou menos para o meados da pandemia, né? A gente precisaria testar um grande número de pessoas, funcionários, basicamente, só que você não conseguia fazer 15 testes uma unidade, porque isso tem um custo muito alto. Então, a ideia é juntar os 15 testes num só, testar um único frasco. Se isso for negativo, libera o setor, senão vai testar um por um. Só que isso tecnicamente não é fácil de fazer. Então, que nem Fernando comentou, Rejane padronizou, fez toda se um teste seria suficiente para fazer essa avaliação de um conjunto, eu não sei se 15 foi o número exato, mas era mais ou menos isso. Né? E essa é uma tecnologia que virou uma patente. Então, ela patenteou essa forma de fazer e deu muito certo. Né? Então, você tem a validação, que isso funcionou, né, nesses indivíduos, você tem uma publicação e você tem uma patente que isso gerou. Isso. E, mais importante, o quanto que isso ajudou na prática clínica
clínica, né? Quanto que isso fez com que realmente liberassem setores para que aqueles setores pudessem trabalhar ou fechassem outros que tinham indivíduos ali que tinham afetados, muitas vezes sem sintomas, né? E o caminho todo ele começa no NAT, ele passa pelo NAT. Não, esse caminho é independente, porque assim, Fernando citou o NAT, que é extremamente importante, mas é um caminho que quando o governo, aí uma demanda do governo, o governo precisa de padronizar uma tecnologia, um produto. Aí um exemplo prático, recentemente esse foi o NATS do hospital, eles participaram da ampliação de uso da dapaglifosina. Então a dapaglifosina tem vários usos hoje, um deles principal é a prevenção de doença renal. Então ele tinha uma indicação muito restrita só para diabéticos. E a proposta era ampliar isso para não diabéticos. Então o NATS daqui participou desse processo. No fim, o medicamento, isso foi aceito pela Conitec, o NATS que fez esse relatório, e o produto hoje tem mais indicações além dos diabéticos. Nesse caso, o Brasil todo se beneficia dessa ampliação, desse produto, desse trabalho, né? Olha que interessante. Um outro exemplo também que o NATS foi fundamental, que a gente viu, que não participamos diretamente, eu não vou ficar dando exemplo aqui dos que a gente participou, porque senão parece que a gente está querendo falar do nosso trabalho. Né? Mas eu vou falar de trabalho feito por outras pessoas. O NATS daqui avaliou, por exemplo, recentemente, se novas indicações para o transplante de fígado eram factíveis para o Brasil. Então, tem essa parte que o Gustavo falou, levantamento da literatura. E depois, posteriormente, se passa por essa parte, vem a análise de custo-efetividade e depois de impacto orçamentário. Então, são coisas complexas, né? Porque é uma coisa que, se for aprovada, vai ser para o Brasil todo. E é com muita alegria que a gente percebeu que isso, né, uma parte desse processo foi feita aqui pelo NATS. É interessante, porque isso não é algo de uso clínico local, né? É algo que vai ter um impacto, nacional. É algo de abrangência nacional, né? Que pode mudar uma diretriz do Ministério, né? Que vai envolver o país todo. Então é importante a gente salientar essa participação do NATS em todo esse processo aí, e os profissionais envolvidos é muito interessante. Bom, a gente já falou, com esses exemplos já falamos um pouco disso, mas eu acho interessante a gente talvez levantar também a questão do papel da Faculdade de Medicina, das instituições formadoras, em criar esse ambiente de inovação junto aos alunos, né, junto aos residentes, no nosso caso aqui no hospital, os médicos assistentes, né, que estão em fase de especialização, e também na pós-graduação, né? Como estimular os nossos alunos a formar esse ambiente. Eu acho interessante porque a gente, vindo dessa formação tradicional, talvez tenha um pouco de dificuldade em iniciar esses ambientes. E a geração dos alunos que está na faculdade já é uma geração totalmente inserida nesse ambiente. Então, talvez a gente tenha mais a aprender do que a ensinar, né, com os nossos alunos. Mas, obviamente, como instituição, a gente tem o dever, né, de realmente fomentar e consolidar isso. Então, como é que a gente faz lidando com com profissionais ou não profissionais, no caso dos graduandos, mas com pessoas de áreas diferentes? Então, nós temos o aluno que está na fase da graduação, ele tem um determinado nível, a gente vai ter que alcançá-lo de alguma maneira. O residente, que já é um médico formado, está na sua fase de especialização, preparando-se para depois entrar no mercado de trabalho, e depois o pós-graduando, que às vezes ele tem um objetivo acadêmico, ou ele vai usar a pós-graduação para melhorar a qualidade da sua assistência, enfim. Então, como que a gente muda um pouco esse aspecto da inovação tecnológica para abranger e envolver todos esses profissionais? Então, eu acho que a gente precisa melhorar os nossos... Já estamos num passo inicial, né, da criação dos ambientes de inovação. Né? Então, voltando para os ambientes de inovação, a gente já tem o escritório de inovação, que é um espaço aberto que as pessoas podem procurar. Né? Um espaço de coworking. Quais são os outros ambientes que a gente poderia ter? A gente poderia ter um estudante, um aluno, por exemplo, que tem interesse em fazer uma startup. Como é esse processo? Né? Então, a gente precisaria de uma incubadora. Hoje nós não temos aqui, mas nós temos uma parceria com o Parque Tecnológico. Então, pode ser oferecido para o indivíduo que quer fazer uma startup, que quer iniciar uma empresa nova. Né? E também, eventualmente, até os cursos, né, Fábio? A gente também estava conversando sobre o Hackathon, outras estratégias que a gente possa agregar pessoas com interesse em inovação. Então, acho que essa
interdisciplinaridade que você falou é fundamental. Sim, fundamental. A gente precisa ter pessoas de diferentes áreas que pensam diferentes. Essas pessoas precisam estar no mesmo ambiente. Então, para isso, um espaço de coworking é fundamental. Um tem uma ideia de fazer um aplicativo, o outro tem o fundamento teórico de fazer aquilo, o outro tem um embasamento, vamos supor, biológico, se for algo relacionado à saúde. Então, juntar essas pessoas com diferentes capacidades no mesmo ambiente é o que a gente precisa fazer, o que a gente vai tentar fazer com cursos, hackathons, escritório de inovação ou até mesmo um espaço maior, um espaço de coworking, um espaço que as pessoas podem estar junto ali no mesmo espaço, né? Que se a gente conversa com o pessoal que é mais empreendedor, eles têm uma visão assim, ó, se você está inovando e sendo empreendedor, isso tem que gerar uma coisa que no final vai ser autossustentável ou vai ter um certo lucro e tal. Isso nos ambientes de educação é um pouco diferente. Você não necessariamente precisa ter lucro ou algo que sustente. Porque é a visão de alguns, né? Quem, por exemplo, sai do ambiente de instituição de ensino e vai para a indústria, ele às vezes fica com essa ideia que tem muita coisa que o pessoal faz lá que só serve como ensino, não é inovação isso, porque não gera lucro, não dá para montar uma empresa. Mas não é verdade. Se a gente fosse só por essa vertente, muitas das coisas que são descobertas, inclusive, né, na pós-graduação e tal, elas não chegariam. Se você for esperar que tudo, desde o começo, já seja autossustentável, gere lucro, você não consegue, às vezes, chegar na parte final. Então, é isso que a universidade tem esse papel. Ela é capaz de manter algo em fomento, né, de qualquer forma, para que isso um dia passe a ser algo valorizado por toda a sociedade e aí, nesse momento, se torne sustentável e até venha a trazer uma forma de lucro. Posso citar um exemplo nesse sentido, Fernando? Então, o que a gente faz muito aqui na faculdade? A gente publica bastante, né? E eu acho que a faculdade publica bastante dentro dos programas de pós-graduação, pelo menos programas regulares, o que é bastante importante, né? Mas o exemplo que eu queria citar é de uma tese recentemente que eu fui convidado em relação ao transplante, né? E o colega estava testando uma tecnologia que tinha sido desenvolvida por um pesquisador em alguma universidade americana, em São Francisco, que era para prever rejeição, né? Então, a gente costuma fazer trabalhos assim aqui também, né? Mas o que esse pesquisador fez de diferente? Ele fez um modelo preditivo, um algoritmo, publicou, e aí ele também tornou aquele algoritmo um software que podia prever a rejeição. Então, aquela inovação virou uma coisa prática. Né? E ele estava validando o algoritmo aqui. Então, quantos algoritmos, vamos supor, que a gente faz aqui no nosso país, né? E às vezes vira só uma publicação. Não só protocolos, né? A gente falou sobre isso, né? Ou um protocolo. Mas quanto que isso pode virar uma ação mais prática? Uhum. Né? Então, lembrando que mesmo que você for colocar algum algoritmo em prática, eu preciso desenvolver um aplicativo, eu preciso colocar isso online, isso tem um custo. Né? Sim. Então, daí que vem a questão da empresa. Se você não tem uma empresa por trás disso, você não consegue manter os custos não só de desenvolvimento, mas de manutenção desses aplicativos. Né? Então, essa pesquisadora, com essa inovação, conseguiu gerar um aplicativo, né, que tem um custo, ela consegue pagar os custos da manutenção disso e muito mais, eventualmente até futuramente evitar biópsias desses pacientes para detectar rejeição. Eu vou tentar fazer isso para um teste urinário através de um algoritmo. Então, esse é um exemplo bem interessante. Outro é de um pesquisador, de um grupo de pesquisadores franceses que fizeram também um algoritmo, e esse algoritmo foi comprado por uma outra empresa. Né? Ele prevê o tempo de falência do rim. Né? Então, com dados clínicos, você coloca ali creatinina, você coloca outros parâmetros, ele vai te fazer uma previsão. E esse algoritmo foi comprado por uma empresa que trabalha com diagnósticos em transplante para tornar aquilo viável para as pessoas usarem. Então, acho que são exemplos bons, assim, eu imaginei que são exemplos bons para nós aqui, do que mais ou menos a gente faz muita coisa clínica, né? Então, talvez isso também gere uma inovação. Muito interessante. Eu achei interessante um ponto que você colocou dessa questão da interdisciplinariedade, né? Ou a questão de nós trabalharmos num campo multiprofissional. Eu acho que no campus universitário aqui nós temos vários cursos, né? Então, eu acho que nós temos que explorar talvez o denominador comum, quer dizer, aquele fator comum que une a todos nós em diferentes áreas, né? Que é, no caso das faculdades, da Faculdade de Medicina e das faculdades, um fator educacional, né? Então, nós
por vocação, sempre o que vai nos motivar muitas vezes é algo voltado à área da educação, uma pesquisa clínica, algo que tenha um impacto na saúde ou que tenha um impacto social, como você colocou, Fernando, e que isso vai ser traduzido de uma maneira prática, né? Quer dizer, você objetivamente identificar, fazer um algoritmo, um protocolo para detectar rejeição precoce. Poxa, isso tem um impacto, né, social, mas a partir daí a gente pode desenvolver também um produto ou um serviço que possa ter uma característica de uma empresa. Ele pode se tornar um business, ele pode se tornar uma startup, ele pode se tornar algo que no futuro venha a dar lucro, mas é que o objetivo inicial dele não foi um objetivo comercial. Né? O empreendedorismo, eu entendi o que você colocou, aquela coisa empreendedora de você querer achar, descobrir um unicórnio, já sair com uma ideia que vai revolucionar o mundo. Né? Muitas vezes nós vamos ter que voltar para a nossa vocação lá atrás e unir as outras disciplinas, as outras áreas, para encontrarmos na pesquisa, naquilo que a gente faz bem, como você colocou, a gente faz muita pesquisa clínica, a gente estuda muito e tal, identificar e a partir daí isso pode se tornar um impacto em saúde, impacto social, e isso pode vir a se tornar algo que venha ter o seu lucro também, que não tem nada. A gente tem um pouco essa tendência, né? Voltando àquele velho assunto, né? Quando falou lucro, a gente da área da saúde já tem uma urticária, né? Já começa a coçar aqui, porque não pode, né? Isso é tudo que tem, ainda mais nós estando numa instituição pública, né? Parece que tudo é proibido. Você falou nesse assunto dinheiro, lucro, não pode se falar nisso, né? Mas as coisas mudaram. Sim, nós temos que nos adequar e também nós temos que nos envolver nessa discussão. Não é? Não há nada de ilícito, muito pelo contrário, né? É justo, é factível, e isso deve ser estimulado desde a graduação e em todos os níveis do ensino das faculdades, que os alunos devem procurar, sim, baseado nesses princípios, mas, poxa, chegar numa patente, né? Ter uma startup, algo que tenha isso é muito importante, né? Sim, eu concordo plenamente. Até citando um exemplo de países como os Estados Unidos, né? Então, os pesquisadores, eles desenvolvem uma molécula, por exemplo. Então, ele registra ou patentia aquele produto, aquilo vira depois um produto, às vezes até uma grande farma, né? Então, realmente tem essa questão, e isso é desejável. A UIM regulamenta muito bem isso, né? O que tem que ser da universidade, o que tem que ser do pesquisador. Sim. Né? Então, seguindo as regras que já existem, isso é completamente aceitável e até desejável, né? Eu acho que isso voltando ainda no assunto, né? Quer dizer, nós dentro da área médica que temos um pouco mais de dificuldade com isso na nossa formação, mas se você for pegar outros cursos dentro da própria Unesp, como engenharia de bioprocessos, curso de biotecnologia, ou as áreas de engenharia, ou as áreas que estão envolvidas exatamente no desenvolvimento de produtos ou serviços que são mais estimulados, né? Então os alunos já vêm com esse ambiente muito mais fomentado desde a graduação, e colocar isso muito bem que você lembrou, a universidade ela já prevê, regulamenta e estimula que seus alunos desenvolvam a tecnologia, né? E também deixem a sua participação para a universidade também, uma vez que tudo foi desenvolvido dentro desse ambiente. Como é que funciona mais ou menos isso, Gustavo? Você tem ideia de como funciona essa regulamentação? É uma parceria, né? Essa parceria que começa dentro da universidade e depois vai se tornar um negócio. Como que isso é gerido dentro da universidade? Então, a gente tem essa questão já tem a legislação da UIM, né? A gente pode citar o exemplo do Vonal, que é um produto para antiemético, né? Então, não foi desenvolvido na Unesp, ele é da USP, né? Mas o pesquisador desenvolveu a molécula, é um produto bem conhecido, né? Sim. Ele é bem utilizado, né?
e ele tem o registro dessa molécula. Essa molécula é uma molécula comercial, né? Acho que é a molécula que mais dá royalties para a USP no momento, né? Olha. Então, são royalties que ficam para a universidade e para o pesquisador. Então, os dois se beneficiam, né? Mais até, não dá para dizer qual se beneficia mais, né? Mas ambos se beneficiaram do desenvolvimento de uma tecnologia, né? Então, esse mesmo modelo pode ser aplicado aqui, né? E pode ser aplicado a outras unidades administrativas da Unesp, né? E isso é um acerto, existe isso um padrão mais ou menos, ou isso é um contrato entre as partes, entre pesquisador e universidade, isso é uma negociação caso a caso? É uma negociação, pelo que eu entendi, né, Fernando, aí me complementa também, e é uma negociação que não tem um valor fixo ali. Okay. O que ficaria, porque é muito variável, né? Vai depender da pesquisa que você desenvolveu. Eu desenvolvi uma pesquisa com a FAPESP, essa pesquisa teve só financiamento público, então é diferente. Não, essa pesquisa teve menos financiamento, mas eu utilizei as instalações da Unesp. Então, o que fica para a Unesp, o que fica para o pesquisador, né? Então, é importante lembrar também que o pesquisador não deveria fugir desse caminho, né? Então, ele tem que seguir esse caminho. Também não seria justo que ele desenvolvesse o produto totalmente durante a hora de trabalho, utilizando as instalações, agora a patente é só minha. Depois ele dá um tchau. Também não é o caminho correto. Claro, sem dúvida nenhuma. É uma relação ganha-ganha, né? Uma relação ótima para todo mundo, né? Para quem está desenvolvendo, você tem todo o suporte para desenvolver o teu produto, teu projeto, o seu protocolo, enfim. E depois, quando esse projeto amadurecer, que ele fosse se tornar um projeto com uma viabilidade comercial, as partes sentam e estabelecem um contrato de relacionamento. Isso. Perfeito. Royalties para quem ajudou lá no começo, para quem apostou e quem tomou o maior risco, né? Quer dizer, isso no mundo dos negócios é muito importante, né? Quer dizer, quem tomou o maior risco no começo, é justo que também tenha uma boa parte de reconhecimento na hora do crédito, né? Quem ajudou a roer o osso lá atrás tem direito de comer um pedacinho do bife também, né? Porque você não dá para ficar só roendo o osso o tempo inteiro, né? Daí a vantagem da Unesp ter criado, né, a agência Unesp de Inovação, a UIN, né? Porque, inclusive, se o empreendedor, ele no começo, ele vai só para o ramo, né? Eu vou empreender, vou criar uma empresa e tal. Ele precisa que aquilo dê lucro desde o começo. Ele não pode ficar anos fazendo uma pesquisa para lá na frente, né? E as instituições de ensino, elas têm essa vantagem. Ela pode ficar nessa parte do maior risco. Você faz isso durante suas horas de trabalho, aqui na Unesp, e depois que isso estiver mais desenvolvido, aí, lógico, né? Olha, aí não é tchau Unesp, né? Você tem que continuar. Isso aqui foi desenvolvido por mim durante as minhas horas de trabalho aqui como professor, como pesquisador. Então, nada mais justo que isso seja feito de forma de uma parceria. É muito, muito interessante. Isso tem que ser realmente estimulado, né? Acho que um outro ponto também, a gente já vai caminhando um pouco mais para o final do nosso episódio inaugural, é levantar essa questão de como equacionar a inovação tecnológica na educação, que a gente falou, né, da nossa vocação, e na assistência médica, né, fazer com que essa inovação ela saia do ambiente educacional, do ambiente de faculdade, e ela chegue efetivamente lá na ponta final, que é o nosso paciente, né? Como a gente desenvolve esse ponto? O que vocês entendem assim? Então, a gente pode também pegar, dentro dessa ideia da inovação, resolvendo um problema prático, né? Então, a gente pode tentar solucionar, por exemplo, problemas de filas no pronto-socorro, né? Então, posso pegar... Isso já existe no Brasil como um todo, né? Pacientes que são classificados como risco baixo, intermediário, na hora que eles chegam ao pronto-socorro, eles passam uma primeira avaliação. Esse paciente pode ser atendido por uma tecnologia assistida, ou eles podem ser atendidos por telemedicina, numa cabine especial de atendimento. Isso é uma inovação. Esse paciente tem, por exemplo, eu tenho dificuldade, a gente também pode citar um outro exemplo prático para ficar bem na prática, né? A questão ali uma necessidade de chamar pacientes para consulta. Então, acho que todo hospital tem essa necessidade. As unidades básicas têm necessidade, os hospitais têm... O que a gente usa hoje é telefone. E as pessoas têm mais dificuldade hoje de atender o telefone. Então, a gente tem a relação dos pacientes que a gente precisa chamar, que são muitos, né? A gente tem os telefones e como que a gente vai usar uma tecnologia para melhorar isso. Então, será que vai fazer um aplicativo que vai disparar uma mensagem via WhatsApp? É uma inovação. Então, uma inovação que ela não é tão disruptiva, ela não é tão difícil de ser feita.
mas que ela realmente modifica ali a forma como você consegue convocar esse paciente para consulta, que muitos setores têm aí quase 50% de absenteísmo, né? Por conta de a consulta ter sido marcada há muito tempo atrás, né? Então, a gente tem ainda, infelizmente, um pouco de problema nisso em algumas áreas no SUS, né? Então, talvez seja algo que possa ajudar na prática a vida do paciente. E nós temos essa particularidade, né, por estarmos em Botucatu e temos muitas cidades na nossa região aqui, cidades que não são tão próximas assim e que pertencem à nossa área de assistência, né? Então, você tem cidades que vêm para Botucatu, que são referenciadas para Botucatu, mas os doentes moram a 300 quilômetros de distância daqui e tem que andar 600 quilômetros, né? Então dependem de locomoção da prefeitura, tal. É todo um transtorno enorme, além de uma perda de tempo e de recurso, né? E que pode ser resolvido de uma maneira muito mais simples, né? A gente sempre traz isso, é muito emblemático, o ambulatório de anticoagulação, né? Então, o doente que tem uma prótese cardíaca metálica, ele tem que tomar o remédio para afinar o sangue, tem que tomar lá o seu anticoagulante e ele tem que se deslocar para vir até aqui, para colher o exame, para receber uma conduta. Isso é totalmente desnecessário, né? Poxa, no século XXI, a gente depender de todo esse desconforto para o paciente, todo esse peso para o sistema de saúde como um todo, ele pode colher muito bem na cidade dele, lá, muitas vezes num posto de saúde, num laboratório público, na prefeitura, enfim, e passar esse resultado e receber sua orientação de manutenção ou de mudança da medicação, né? Então, são muitas as maneiras com que as inovações podem sair daqui do ambiente e chegar lá na ponta final, né? Como você colocou, acho que teve muito avanço. Queria que vocês comentassem um pouco também da questão da telemedicina, que não é novo, né? Um assunto que já é um assunto bem comentado, muito consolidado. A telemedicina não é mais um assunto do futuro, ela já é do presente e para alguns lugares ela já é passado. Nós já estamos entrando numa nova fase de telemedicina e de assistência remota, mas que isso também trouxe um impacto muito significativo na forma como a gente faz assistência, né? Acho que foi muito importante, especialmente durante a pandemia, né? Acho que já existia antes grandes empresas que trabalhavam com telemedicina, ou grandes serviços também, né? Mas depois da pandemia o avanço foi exponencial dessa tecnologia, né? E só para citar, no hospital a gente tem hoje um programa que faz parte do governo. Então, o governo do estado organizou um programa e convidou a faculdade, o hospital, a participar, né? Que é o TeleUTI. Está indo muito bem, né, com a coordenação da clínica médica. Existe também outros projetos no hospital de telemedicina, né? Da Faculdade de Medicina tem o eCare, que é um programa que já existe há bastante tempo, que é para os servidores da Unesp, né? Atendimento de Covid, dengue e outras condições. Ele ficou restrito aos servidores. Aos servidores. É um programa, o eCare é restrito aos servidores e a Faculdade de Medicina agora tem um plano também de também oferecer telemedicina, eventualmente para as unidades básicas ou até mesmo para outros setores também. Eu acho que nós, como um centro formador de multiespecialidades, né, nós temos quase que esse dever, essa obrigação moral de fornecer, e essa capacidade de fornecer essa avaliação especializada, né? A gente estava conversando, né? Poxa, às vezes o paciente precisa de uma orientação de um neurocirurgião, de um ultra especialista, uma pessoa cujo acesso é muito complicado. Poxa, mas será que isso não poderia de alguma forma ser remoto por telemedicina? Né? Então, com tantas outras especialidades, tantas áreas da saúde, nutrição, enfim, a telemedicina veio solucionar essa dor também, né? E aí a ideia é a gente não só desenvolver plataformas ou usar plataformas existentes, mas como que a inovação também pode contribuir para acrescentar mais valor à telemedicina. Talvez a inteligência artificial na transcrição de consultas, existem algumas plataformas que fazem isso, mas a gente também pode ativamente desenvolver isso, né? Então a gente pensou em pelo menos 2 estratégias aqui, né? A transcrição da consulta, porque é uma etapa importante, né? Se acabar a consulta, transcrever aquela consulta. Então, você pode gravar a consulta e a inteligência artificial vai sumarizar os principais achados. Obviamente, você vai validar aquilo. Após a sua validação, aquilo fica salvo no prontuário eletrônico do paciente. E a outra seria uma
assistência, né? Então, da mesma forma que você tem ali o paciente com as queixas, com o histórico dele, a inteligência artificial vai ler aquilo e vai te dar sugestões de diagnóstico. Também uma outra forma de uma assistência para o médico, ele não é uma substituição aqui, mas é um copiloto que vai te ajudar a pensar em diagnósticos raros, por exemplo, ou diagnósticos menos frequentes, né? Que também são importantes, são diferenciais que às vezes você ali, pela história ou pela rapidez do dia a dia, não conseguiu pensar. A gente acaba sendo direcionando para aquilo que é mais comum, né? E muitas vezes deixa passar aquilo que é mais raro. Que é mais raro e que pode ser o caso, né? E a vantagem também do uso da inteligência artificial para transcrição é que a consulta ela fica mais humana, na verdade, né? Você não tem que se preocupar em ficar escrevendo enquanto você está falando. Esse é um aspecto muito importante, muito importante. Acho que é fundamental. Fundamental. Muita gente se queixa, eu fui lá para uma consulta, como é que foi? Ele ficou o tempo todo lá escrevendo no computador, né? Então, você está entrevistando e não está nem olhando o paciente, você está olhando a tela do computador e ouvindo, né? Isso é um... Exato. Tem pessoas que ainda conseguem, né, digitar olhando o paciente. Não é o meu caso. Não é muito fácil, não é muito comum, né? Acho que só o pessoal mais antigo fez aqueles cursos... Da datilografia. Eu ainda fiz aquilo, mas é difícil, para qualquer um. Então, a consulta, basta que a gente avise, né? Então, vai começar aqui a nossa consulta, eu vou usar aqui a inteligência artificial para transcrição depois, ela vai pegar, então, eu vou gravar isso que eu estou falando aqui com o senhor, isso vai ficar gravado, a inteligência artificial vai transcrever isso no final. E aí, você fica à vontade para fazer a consulta, as perguntas todas, elas vão ser transcritas, e não precisa aquela obrigação de ficar digitando. Isso é interessante porque assim, no sistema privado, as pessoas que têm consultório, elas já usam essa ferramenta. Isso. Né? Porque é uma ferramenta paga. Tal. Acho que talvez a grande questão seja como disponibilizar uma ferramenta que já existe para uma assistência em larga escala. Em larga escala. Né? Como é que a gente vai colocar lá? Tudo bem, para você usar no seu consultório, ok. Uma coisa. Agora, a gente disponibilizar isso para usar em 20 consultórios, porque você vai atender 60 pacientes no período, como é que nós vamos fazer isso? Pois é. Né? Então, nós dependemos de uma estrutura tecnológica e licenciamento de produto para inteligência artificial e tem um custo, obviamente, tem um custo alto envolvido, né? Mas isso é fantástico, né? Uma coisa que a gente conversou também poderia ter algo que possa facilitar a orientação ao paciente. Muitas vezes o paciente ele sai daqui, a gente faz aquela baita consulta, escreve todos os dados lá no prontuário, dá a lista de remédio para o paciente, mas quando o paciente sai daqui, se ele precisa procurar, por exemplo, um atendimento na sua cidade, ele não leva a receita, ele não sabe o que toma, ele não sabe o diagnóstico que tem. Então, se houvesse alguma maneira do paciente receber algo que fosse quase que uma pós-consulta, né? Ele vai receber uma orientação via WhatsApp, como você falou, ou de alguma outra maneira, que ele receba lá a sua lista de medicamentos, ele receba algumas orientações gerais, né, com relação à sua doença. A gente também tem que equacionar, ver se isso é possível, porque tem LGPD no meio, né? Então existem regulamentações, nem tudo é liberado quando a gente está falando em dados de saúde, dados de paciente, todos os dados são confidenciais, mas são coisas que facilitariam muito, né? No caso do paciente procurar um outro serviço que não seja o serviço de referência aqui no hospital, né? Então acho que tem tanta área aí para ser explorada, né? Até do próprio prontuário único, né? Que cairia um pouco nisso. Aí essa receita que eu gerei, outro médico consegue ver na cidade do paciente. Exato. Consegue ver o exame dele feito aqui, mas aí envolve uma questão maior que é a unificação dos prontuários, né? Já existem ideias, né, para se tentar isso, porque não tem cabimento a pessoa fazer uma tomografia em cada cidade, né? Exato. E às vezes em 3, 4 cidades. Então isso na verdade é um desperdício de recurso público, né? Uhum. Pelo menos, né, Fernando, entre os hospitais públicos, isso devia meio que ser obrigatório. Deveria, né? A iniciativa do governo é de oferecer o eSUS, né, que é um prontuário eletrônico, e ele não é obrigatório, mas ele é um prontuário open source, você pode até modificar algumas coisas, preferencialmente para as unidades básicas de saúde. Então, as unidades básicas de saúde, a gente sempre recomenda que elas adotem o eSUS, porque ele é único, ele é universal, e não comprem sistemas de terceiros, né? Apesar de que ela é livre ainda de comprar ou não sistemas de terceiros. Mas pelo menos uma interoperabilidade entre prontuários do SUS, esse seria o mínimo, né?
Tem uma ideia, e o Fernando já lançou uma ideia de inovação, né? Como solucionar esse problema. Talvez o paciente saia com uma cópia, uma cópia num formato universal dos exames ou do prontuário dele. Aí ele vai para um outro prontuário eletrônico que é diferente, mas ele tem aquela cópia que é universal, um formato universal que consegue ser compartilhado com esse outro sistema que é proprietário de uma outra empresa, né? Então, acho que a gente tem que caminhar nesse ponto mesmo, isso é fundamental. Isso é fundamental, porque realmente não tem sentido, né? O paciente faz um exame aqui, às vezes num intervalo tão pequeno de tempo ele vai repetir o mesmo exame. E não é só o custo, né? É um exame que envolve radiação, né? Ele é exposto à radiação 2, 3 vezes, né? Cada vez que ele faz uma tomografia, ele está sendo exposto. Então, aí ninguém equaciona isso, né? Quantas vezes ele já recebeu a mesma radiação ionizante para fazer o mesmo exame, porque esse exame não é compartilhado, né? Eu acho que muitos desses assuntos que nós estamos levantando aqui, a gente percebe que muitas das dores que a gente pode solucionar são dores muito básicas, né? A gente falou um pouco de inteligência artificial, você já trouxe isso, né? Mas às vezes tem coisas que a gente pode resolver na assistência, principalmente para o nosso paciente, que são coisas simples, né? E que não vão nem demandar, nem chegar na inteligência artificial, né? Existem dores que são básicas, algo que vai impactar o cotidiano, vai impactar ali o dia a dia do paciente que está lá na sua cidade, no seu município remoto, né? Então, acho que tem tanto campo para a gente encontrar soluções que gerem impacto efetivo, né? E a gente tem que fomentar isso, né? Basicamente, melhorar a comunicação com o paciente, né? Isso. E guardar a informação dele de uma forma mais organizada. Então, realmente isso não é tão avançado, né? Você pode ter ferramentas hoje que já existem ferramentas ótimas de comunicação. A gente só não está conseguindo aplicá-las no nosso dia a dia, né? Para se comunicar melhor com o paciente. E existem N estratégias hoje de armazenamento de dados, mas a gente não está usando essas melhores estratégias para armazenar o dado de saúde. Uma das formas, né, que a gente já tem disponível agora é o storage, né? Quer falar um pouquinho do storage, Gustavo? O storage é um espaço de armazenamento da Faculdade de Medicina, né? Então, para a gente armazenar os dados de pesquisa. Isso, né? Por enquanto. Então, não são dados clínicos, mas são dados de pesquisa. Então, se o pesquisador hoje ele armazena dentro da Unesp, propriamente nós estamos falando, né? Dentro do Google Drive, devido ao acordo que tem do Google com a universidade. É ótimo, o Drive funciona super bem. Mas além do Drive, você pode ter um outro espaço de armazenamento, que é um storage interno, né? É um outro cloud, né? Que você pode colocar ali os seus dados de pesquisa. O acesso dele é um programa open source que chama Nextcloud, que é muito parecido com o Dropbox, né? Só que é uma versão open source. E então você consegue guardar o seu dado de pesquisa de forma permanente. Então, qual foi a necessidade que a gente viu? Muitos locais do hospital ou da Faculdade de Medicina propriamente geram dados que podem ser dados eventualmente para pesquisa. Eu posso citar na nossa área, por exemplo, mapas, né? Eu quero guardar os exames para pesquisa futura. Onde que você vai guardar? Você tem que ter um storage de pesquisa. Então, você já tem um storage para armazenar essas informações e recuperar isso no futuro. Porque nós temos um problema, né? Como nós deixamos de ter o papel, né? O documento físico que ia no prontuário de papel e agora tudo é digital, como que a gente armazena isso, né? Isso de forma segura, né? Exames de imagem, né? Então, por lei, por exemplo, os nossos exames da nossa área de cardiologia intervencionista, você precisa armazenar durante 20 anos. Isso é uma regulamentação, né? Isso é uma lei. Então, o paciente ele pode, eventualmente, judicialmente, se for o caso, ter acesso a um exame que ele fez de 20 anos atrás. Mas como é que a gente armazena isso? Isso é complicado, porque é um exame pesado, né? Não é um exame que demanda um recurso, um hardware pesado ali para você armazenar todas aquelas imagens, e isso numa situação populacional, como é que se resolve, né? Então, isso na parte da assistência, mas acho que na pesquisa também a gente vai... Também é mais ou menos a mesma coisa, né? Tudo que envolve pesquisa clínica, que vai envolver exames que você precisa guardar, dados do paciente, você precisa também de um storage robusto, né? Para aguentar tudo isso, né? Uma das ideias foi essa, Fábio. Então, até mesmo em imagem, né? Então, tivesse uma cópia dessas imagens no hospital.
Então, o paciente pode ter acesso, ou o médico, em qualquer momento, e a gente tivesse uma cópia anonimizada no storage. A finalidade do storage dessa mesma cópia é pesquisa. Você quer desenvolver um dia um algoritmo que vai utilizar aquilo de forma automática, por exemplo. Então, o storage pode ter uma cópia desse exame anonimizado, né, para uso em pesquisa, inclusive dos exames de imagem também. Então já é um começo. Né? A gente não tem isso para toda assistência ainda, né? Isso está longe um pouco, mas tudo tem que começar por algum ponto. Né? Tendo isso para pesquisa, acho que já é um grande avanço. Os dados são armazenados de forma segura, né? Ninguém vai esbarrar em nada que possa ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, mas para assistência a gente ainda precisa trabalhar mais para ter algo semelhante um dia. Né? E aí talvez até o prontuário único, ou coisa do tipo. Indo nessa área de dados, né, o professor Deilson da Patologia tem um projeto também que ele está tentando financiamento de fazer o exoma de 15 mil botucatuenses. Né? Então, imagine a quantidade de dados que isso gera. Né? Então, a finalidade é você ter um exoma da população normal. Né? E isso ele vai ter que ter um storage próprio para isso. Porque tudo vai ficar armazenado no storage e pesquisadores futuros que queiram analisar esse dado vão solicitar isso via os processos formais, os trâmites formais da ética, e vão pegar o dado nesse storage. Então, se tudo der certo, tomara que dê certo, ele teria aí o exoma ou o genoma, não sei se um ou outro, de 15 mil indivíduos da população normal. Olha, caramba, é um desafio grande, hein? É legal. Bom, a gente já está chegando aí, caminhando para o final desse nosso primeiro episódio. Eu queria deixar aberto para vocês deixarem uma mensagem final aí para o pessoal que está escutando. O que vocês queriam dizer como mensagem de encerramento, Gustavo e Fernando? Fiquem à vontade. Bom, acho que esse foi o nosso primeiro episódio, né? Eu espero que a gente tenha muitos mais episódios como esse, né? E a ideia é que a gente possa discutir novidades e que seja útil para todos esse podcast. Olha, vou falar, interrompendo aqui a palavra do Fernando, mas eu achei muito legal, hein? Acho que a gente trouxe assuntos aqui que foram bem legais, desde o aspecto histórico, né? Passamos aí sobre os objetivos, parte prática, foi um papo bem legal. Fernando. Legal, com atualidades, né? Então, queria agradecer ao Fábio pela organização do nosso primeiro podcast e deixar claro para todo mundo que esses assuntos eles são do nosso dia a dia, que o escritório também está aqui para fazer essa parceria, né? Todo mundo que tiver dúvida pode procurar a gente está tendo já algumas demandas, né? Por e-mail, tudo. Isso é muito bom, porque senão uma coisa que acontece na universidade é várias pessoas estarem trabalhando com coisas diferentes e elas não têm o espaço de inovação, né? Para saber o que o outro está fazendo, às vezes eles até fazem coisas semelhantes. A gente espera que com esse espaço, né, com o escritório e com mais ambientes de inovação, a gente possa encurtar essa distância. Qual que é o contato, Gustavo? Você lembra? Eu não lembro, não. Mas o e-mail de contato, você lembra? O nosso e-mail é nit, né? @fmb.nesp.br. Né? nit@fmb.nesp.br. Então, é o contato formal lá do Núcleo de Inovação Tecnológica, do Escritório de Inovação aqui da Faculdade de Medicina. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa anamnese, nosso primeiro episódio, muito especial, né? E eu gostaria muito de agradecer os nossos convidados, o professor Gustavo, o professor Fernando. Foi um papo realmente que agregou bastante, enriqueceu muito. Então, para você que esteve conosco até aqui, se você gostou do episódio, compartilhe nas suas mídias sociais, com seus amigos, contatos, deixa aquela avaliação 5 estrelas na sua plataforma de áudio, assim a gente consegue disseminar uma boa informação e ajudamos a criar uma cultura de inovação bem consistente aqui nas instituições de ensino, especialmente na nossa FMB. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio do Pulso NIT. Valeu!